Olá, meus irmãos amados, muito boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Minha gente, nós chegamos ao final de mais um ano e, sem dúvidas, esse é um momento reflexivo para todos nós. É de fato muito comum que, ao chegar nessa reta final do ano, a gente passe a analisar o que vivemos em retrospectiva e também aquele momento de começar a planejar o novo ano com as suas expectativas. E um fato é verdade, eu acredito que todos nós estamos com aquela sensação de acúmulo do final do ano, de modo que parece que nesse tempo o cansaço bate mais forte. O cansaço por conta do trabalho, das ocupações, e a gente chega a esse último domingo do ano, o 52º do ano, talvez com essa sensação, a sensação de cansaço, a sensação de acúmulo, e sem sombra de dúvidas, esse é o sentimento da maioria de nós que estamos aqui. Esse é um período do ano desafiador, em que nós já temos aquela sensação que o ano acabou e, como falei, também aquela sensação de que estamos cansados por toda a rotina, em especial a rotina do mês de dezembro. O fato é, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele trouxe uma palavra para os cansados, os quais no texto bíblico Ele chama também de sobrecarregados. Eu gostaria de falar com vocês, portanto, o texto muito conhecido, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Esse texto nos oferece uma janela acerca da análise que o Senhor Jesus fez dos cansados, dos sobrecarregados, e também o sentido que ele traz de oferecer a perspectiva para uma vida nele, cujo resultado será não apenas descanso, alívio para as almas, mas propósito. Vamos ler então Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Palavras de Jesus diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus Santo e querido, estamos diante da Tua palavra e ela nos garante que em Ti nós encontramos descanso e refrigério para as nossas almas. O sentimento que temos é de fato o sentimento de que estamos chegando ao final do ano cansados, por vezes sobrecarregados com tantas atividades, mas o nosso coração, ó Deus, ele está em Ti, e cremos que no Senhor encontraremos não apenas descanso para as nossas vidas cansadas, mas sobretudo propósitos para viver a vida de modo que possa Te agradar. Louvamos então o Teu nome por isso, oramos assim por Cristo Jesus, amém e graças a Deus. O cansaço, meus irmãos, é uma realidade universal. Como disse, eu creio que a maioria de nós, para não dizer todos, estamos chegando à reta final desse ano, cansados não apenas pelo trabalho, pelas ocupações, mas sem sombra de dúvidas porque a vida como um todo ela é cansativa. Se eu lhe perguntasse como você está nesse fim de ano, como você chega ao final desse ano e qual o seu nível de cansaço, sem sombra de dúvidas, a sua resposta seria que talvez você se encontre esgotado. Mas quando nós olhamos para esse texto, vemos que o Senhor Jesus, Ele fez uma análise da plateia para a qual Ele pregava e viu que aquela era uma plateia cansada. Aquele era um povo que se encontrava, portanto, em terrível sobrecarga. O bom do texto é que o Senhor Jesus não apenas faz essa análise, como também Ele propõe, Ele traz uma ideia de descanso
não a partir de uma boa noite de sono, mas uma ideia de descanso que é vista à medida em que nós seguimos fielmente a Ele. Portanto, seguir Jesus e viver as dinâmicas da vida do discipulado, elas nos trarão uma vida de descanso nele, tal qual nenhum spa, nenhum local de descanso do mundo pode nos trazer. Estar em Jesus, meus irmãos, é garantia de uma vida descansada. E olha que interessante, na perspectiva do texto, o descanso vem não quando eu durmo por várias horas, mas o descanso vem quando eu sei que estou seguindo a pessoa certa. Então, seguir Jesus traz um resultado efetivo, mesmo em meio a uma vida cansada. Quando nós estamos seguindo a Jesus, nós encontraremos nele o descanso necessário. Isso só pode ser visto a partir dessa dinâmica de seguir Jesus, que nós chamamos de discipulado. E a vida cristã, meus irmãos, ela pode ser resumida em dois verbos no imperativo, que são o vinde e o ide. Jesus usou esses dois verbos em dois momentos específicos da sua jornada, que são dois momentos da nossa jornada cristã: o vinde e o ide. Jesus olhou para nós e disse: venham a mim, vinde a mim. Quando nós assumimos essa condição de discípulo, ele então declara para nós: ide e fazei discípulos. Então, entre o vinde e o ide, há um espaço que nós podemos chamar de discipulado. O discipulado é esse movimento de seguir Jesus que acontece entre o vinde e o ide, de modo, meus amados irmãos, que nós podemos perceber que só há discipulado, ou seja, só há vida na vida com Deus quando se caminha junto. É por isso que o discipulado é esse movimento entre o momento em que Jesus nos chama e o momento em que Ele nos capacita para servi-lo. E esse texto ele é interessante porque ele apresenta uma gradualidade, ou seja, uma ação contínua que nós podemos perceber em 4 ordenanças progressivas que Jesus disse. O Senhor falou: vinde, tomai, aprendei e encontrai. E esses 4 verbos, eles revelam para nós exatamente o caminho para um discipulado eficaz, a qual nos levará a um descanso na pessoa de Jesus. O vir aqui não é um lugar, mas é para alguém, e esse alguém é Cristo Jesus. E quando nós vamos para o local certo, que é o Senhor, nós encontramos descanso. O tomai aqui é a ação de quem veio. Quando nos chegamos a Ele, tomamos dele o seu jugo. O aprender aqui é a base do discipulado, porque só é discípulo quem aprende. E o encontrai é a recompensa do discipulado. O Senhor Jesus disse que nós encontraremos descanso para as nossas almas. Portanto, meus irmãos, falar de descanso para uma sociedade cansada é um desafio. Nós nos encontramos nessa condição, a condição de estarmos cansados. A sensação que eu tenho é que às vezes a gente está cansado de tanto estar cansado. É cansativo estar cansado, de modo que parece que estamos vivendo um tipo de cansaço crônico que nós não conseguimos descansar. Mas eu quero falar na noite de hoje, no 52º domingo do ano, que estando em Jesus, ainda que a vida seja cansativa, nós viveremos em uma condição de total descanso, porque o nosso descanso não depende das circunstâncias. O nosso descanso depende de alguém, e esse alguém é o Senhor. Então, quando ele fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, como vemos aqui no versículo 28, observamos uma dinâmica interessante. Se você olhar o contexto, a Bíblia diz que Jesus estava orando. Ele ora e então vai ao encontro das pessoas e diz: vinde a mim. Olha que interessante,
O Senhor Jesus ora, vai ao encontro das pessoas e declara: vinde a mim. Não é interessante isso? Porque antes de ele dizer venham a mim, ele vai ao encontro das pessoas. De modo que o que nós entendemos aqui é que toda vez que ele fala venha a mim, ele mesmo se entrega a nós, ele mesmo vem a nós, porque ele se encarrega de vir até nós, de modo, meus irmãos, que nisso nós podemos descansar. O Senhor Jesus nunca deixa a gente seguir um caminho sozinho, e o mais espetacular nisso é que ele sabe chegar até nós. Portanto, toda ação que nós temos de vir a ele ou de ir a ele, ela só foi tomada porque antes ele decidiu vir a nós. E vindo a nós, ele então mostra o caminho para o qual nós podemos chegar a ele. O Senhor Jesus então vai àquelas pessoas e declara para elas: venham a mim. E nessa declaração nós vemos então uma análise profunda da qual o Senhor Jesus faz a despeito daquelas pessoas que estavam seguindo. Ele vai dizer que elas estavam cansadas e sobrecarregadas. Veja, não é um cansaço apenas, mas o Senhor Jesus diz que eles estavam vivendo uma sobrecarga. A sobrecarga é um tipo de cansaço a mais, é um plus, é um extra do cansaço. E essa sobrecarga é interessante, porque não importa quem seja, não importa aonde você esteja, desde o Gênesis 3, o mundo vive quebrado pelo pecado, e a consequência, ou uma das consequências do pecado, é que nós vivemos cansados. Há cansaço no mundo, meus irmãos, porque há pecado no mundo. Portanto, o pecado dos filhos de Adão gera cansaço. Vivemos em um mundo cansado porque o mundo foi atingido pelo pecado. Há um fato muito claro sobre as pessoas no mundo: elas estão cansadas, cansadas pelo trabalho, cansadas pelas sobrecargas, pelas atividades inclusive da igreja. As pessoas estão cansadas, de modo que existe um tipo de religiosidade que é excessiva, com proibições sem sentido, que mais cansam do que liberta. E tudo isso, meus irmãos, é consequência única do Gênesis 3. A partir de quando o homem peca, a nossa alma passa a estar cansada e sobrecarregada. E é interessante que essas duas expressões, elas vão denotar uma espécie de cansaço crônico que não consegue ser aliviado senão em Cristo. A verdade é, meus irmãos, que parece que a gente já acorda cansado. E o Senhor Jesus diz que a nossa condição espiritual, por conta das ações do pecado, é que nós vivemos sobrecarregados, ou seja, uma carga que está sobre nós, sobre a nossa vida. O pecado nos cansa. As ações pecaminosas, por conta do pecado, nos deixam cansados. E esse cansaço nos leva a uma sobrecarga. Agora, olha que interessante, um sobrecarregado, é interessante pensar sobre isso, mas um sobrecarregado não é o que não leva a carga, mas o que está carregando de maneira errada. Porque acredite, meu irmão, enquanto estivermos do lado de cada eternidade, nós levaremos algum tipo de carga. De modo que o apóstolo Paulo, a gente viu aqui na série dos Gálatas, ele vai dizer lá na altura do capítulo 6, que cada um leve a sua carga. Por quê? Porque a vida vai ter peso. Mas na frente ele fala: levai as cargas uns dos outros. Por quê? Porque a vida é de fato pesada. A maneira como estou levando as minhas cargas vai dizer se eu estou cansado ou se eu estou sobrecarregado. É por isso que nós não podemos desperdiçar as dinâmicas da vida espiritual. Se privar do culto no domingo é trazer cargo para a sua vida, é estar sobrecarregado. Porque a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Você está cansado nessa noite, meu irmão? Você está cansado esse ano?
Perceba, você está cansado a vida inteira, porque a vida é cansativa e as ações do pecado em nós nos deixam cansados. Há um pensador contemporâneo chamado Byung-Chul Han. Ele definiu a nossa geração como a geração do cansaço, que é marcada por algumas características. Diz ele que a sociedade do cansaço é composta por sujeitos de desempenho. Olha que interessante isso. Por que é que nós estamos cansados? Porque o tempo todo a gente vive uma vida tentando desempenhar alguma coisa, tentando impressionar alguém, tentando cumprir metas, tentando bater metas no trabalho, na família, na igreja. Então o tempo todo se espera de nós desempenho. E quando tudo que temos para dar às pessoas é desempenho, ou seja, é resultado, eu deixo de ser quem sou e, portanto, vivo cansado. De modo, meus irmãos, que quando Jesus fala, vinde a mim, os que estão cansados, algumas traduções antigas dizem, os oprimidos, vinde a mim, tome o meu jugo, e vocês vão encontrar descanso para a sua alma. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu não olho para vocês com um olhar de desempenho. Eu não olho para vocês se você é bom, se você é ruim, se você deixa de orar, se você não ora, se você cumpre metas espirituais. Deus não olha para o nosso desempenho, meus irmãos, porque afinal de contas, no Evangelho, não é o nosso desempenho que importa, mas foi o desempenho dele na cruz. Ou seja, não é o que a gente faz, é o que ele fez. Mas a sociedade aí fora, ela olha para você com um olhar de desempenho. Você é o que você produz. No Evangelho, nós somos aceitos não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez, e isso nos traz descanso. Porque enquanto você tentar viver a vida desempenhando o tempo todo, chega uma hora que cansa. Chega uma hora que não dá mais para viver o personagem o tempo todo e a gente vai se cansar. Uma outra marca da sociedade do cansaço é que ela está doente na síndrome da positividade. Olha que interessante isso, irmãos. A sociedade está cansada porque ela está enferma na síndrome da positividade. O que é isso? O tempo todo se exige que você esteja feliz. E as redes sociais estão aí para provar. Eu sempre falo que a rede social, o Instagram, ele decretou a falência da feiura. Não tem ninguém feio no Instagram. Todo mundo bonito, atlético, corpo sarado, viaja, tá sempre bem. Não tem ninguém com problema. É o tempo estranho de gente bonita no Instagram e feio no RG. Sociedade que está enferma na síndrome da positividade. Você não pode estar triste nunca, sempre alegre. E não é só lá fora não. Você chega em alguns cultos, na hora do louvor, a primeira pergunta que o ministro do louvor faz é: quem aqui está feliz? E todo mundo levanta a mão. Se você não levantar a mão, o que é isso, irmão? Você está triste? Como assim? Crente não fica triste. E na escolinha a gente já cantava, né? Que... como é? Dê um sorriso só. Sorriso alegre, sorriso sempre, cheio de amor. Porque quem tem Jesus gosta de cantar. Está sempre sorrindo até quando não dá. Como assim, irmão? Quando não dá a gente chora. E não tem problema nisso. Não tem problema em chorar. Não tem problema em ser gente. Não tem problema em vir para a igreja e não sentir nada, não sentir um arrepio, não dar vontade de dar glória a Deus. Por quê? Porque a nossa fé não é sensorial. E enquanto nós estivermos mergulhados nessa ideia da positividade de o tempo todo estar feliz, nós vamos estar cansados de tentar mostrar que estamos felizes. Está entendendo isso? Como o cansaço, sob a análise do Evangelho, ela expõe o quanto nós precisamos ser nós mesmos, ou seja, ser aquilo para qual Cristo nos chamou para fazer, sermos nós. Uma outra característica, meus irmãos, é que a sociedade do cansaço, ela reduz o homem àquilo que ele faz. E essa lógica ela é reducionista, porque ela vai eliminar o eu. Porque nessa sociedade, o homem ele é um tipo de empreendedor de si mesmo, de modo que a gente não se reconhece mais, porque a gente está o tempo inteiro sendo analisado
por aquilo que a gente faz. E por que é que isso cansa, pastor? Isso cansa por uma simples razão. Porque sermos o tempo todo provados no que a gente faz é uma garantia de que um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos decepcionar alguém, sim ou não? Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos falhar com a expectativa que alguém tem ao nosso respeito. E é por isso que eu gosto do Evangelho. É por isso que eu amo o Evangelho de Jesus. Porque no Evangelho de Jesus, meu irmão, você é amado quando você acerta, é verdade. Você é amado quando você vai bem, mas sobretudo você é amado também quando você falha, quando você não tem capacidades para acertar. A Bíblia diz que Deus nos amou quando? Nos amou quando a gente pecou. O homem peca, no Gênesis 3, o que é que Deus faz? Deus ama o homem, porque Deus está mostrando para nós que Ele não olha para as nossas capacidades de desempenho. Portanto, meus irmãos, o Senhor Jesus está olhando para pessoas cansadas, sobrecarregadas, está percebendo quanto elas são e vivem desse modo por efeito do pecado. E Ele vai declarar: eu vos aliviarei. Essa palavra de Jesus é interessante, essa palavra de Jesus ela é reconfortante, porque o Senhor Jesus diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, tomem o meu fardo e eu vos aliviarei. Agora, olha que interessante, meus irmãos. A ideia da palavra grega para alívio é pausa. Olha que interessante isso. A ideia da palavra grega aqui usada para alívio é pausa. Pausa. A lógica de Jesus aqui é uma lógica anti-ativismo. Essa lógica de o tempo todo eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Aquela coisa de o tempo todo estar fazendo e nunca pausar. Estou sempre ligado, estou sempre indo para a igreja de segunda a segunda, porque se eu parar, eu morro. E o Senhor Jesus está falando aqui: eu alivio você para lhe dar uma proposta de parar. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não somos máquina. Nós não somos máquina. Se você não parar, alguma coisa lhe para, provavelmente uma enfermidade. Se você não parar, alguma coisa vai lhe parar. O fato é que a fatura uma hora chega. E olhando para esse texto, a gente é convidado a experimentar em Cristo uma santa pausa. E que pausa é essa, pastor? Uma pausa em que nós paramos para sermos aliviados. E o ponto aqui é perguntar para você nessa noite: qual foi a última vez que você conseguiu pausar? Que você conseguiu ter um tempo de qualidade com Deus e com seus familiares? Se você não faz isso, meu irmão, tome muito cuidado e projete para o ano que vem momentos de santa pausa, em que você poderá estar a sós com Deus e em paz consigo mesmo. Não é interessante isso? O Senhor Jesus nos oferece pausa, descanso, alívio. É por isso que Ele não impõe o seu projeto, o seu evangelho não é um projeto de imposição, mas é um convite ao descanso. Vinde a mim, disse Jesus, porque vai ter pausa. E a gente vive o tempo todo uma vida sobrecarregada com atividades, de modo que, para nós, quanto mais melhor. Meus irmãos, quando Jesus disse assim: venham e eu vos aliviarei, lhe darei descanso, farei vocês encontrarem pausa, Ele está nos dizendo que nós não somos uma ferramenta descartável, da qual Ele usa e joga fora. Pelo contrário, em Cristo Jesus, nós somos uma ferramenta reutilizável, que precisará por vezes de uma pausa para ser usada novamente para a glória dEle. Você que está familiarizado com a leitura dos Salmos, você vai perceber que a estrutura dos Salmos na Bíblia, que são canções, nós temos aqui uma série, fizemos aqui uma série nos Salmos. Você vai perceber que na maioria dos Salmos, na métrica da canção, sempre ao lado vai aparecer lá uma palavrinha em hebraico, que é a palavra Selá. Algumas Bíblias já traduzem essa palavra. E que palavra é que está lá? Pausa. Qual é a ideia ali? A ideia
é que a pausa, ela aparece no Salmo para que o cantor, para que os músicos, eles parem. E a aplicação é interessante. A aplicação é que a pausa também faz parte da música, assim como faz parte da vida. Se os músicos param, se o cantor para, se o regente para, por que nós não vamos parar? Olhar para esse texto, meus irmãos, é se deparar com a realidade de que em Cristo Jesus nós podemos descansar, porque Ele sabe como nos oferecer descanso. Ah, pastor, eu vou parar, beleza, vou ficar sem fazer nada, agora é inércia, sombra e água fresca me balançando em uma rede. Não é bem isso não. Por que que então a gente para? Por que que Ele nos oferece pausa? Versículo 29 responde. Olha o que diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Esse versículo, ele é revelador, meus irmãos, porque primeiro, parece paradoxo. Jesus promete alívio com jugo. É paradoxal isso? Como assim? Ele está prometendo nos fazer descansar e dizer assim: pegue o meu jugo. Como assim? Mais peso? Eu já estou cansado. Vai ter mais peso, mais jugo? E é aí que mora o detalhe, meus irmãos. O que Jesus está dizendo é que o jugo, o peso na vida é inevitável. Não caia nessa conversa de venha para Jesus e seus pesos acabaram. Não vai ter mais jugo, vai ser uma vida leve. Não é bem assim. A vida fica mais leve, mas não sem peso. Mas aqui, meus irmãos, é interessante descansarmos nessa palavra. É que aqui há uma troca espiritual. Quando nós vamos a Cristo, nós entregamos a Ele o nosso peso pecaminoso e recebemos dele o peso do seu descanso. Estar em Jesus é fazer essa troca. Nós entregamos a Ele o peso dos nossos anseios, das nossas ansiedades, e descansamos no seu peso de leveza. Olha que paradoxo. Aliás, a palavra glória no hebraico é uma palavrinha interessante. A palavra glória no hebraico é kavod, e kavod literalmente significa peso. É a ideia de que quando Deus descia com a sua glória sobre o templo ou sobre o tabernáculo, ele vinha com o seu peso, o peso de Deus, o peso que Jesus nos oferece. Esse jugo não é um jugo pesado, mas é um jugo de alívio. Interessante que a própria palavra jugo da ideia era uma ferramenta que interligava dois bois para conduzir a mesma carga, de modo que os dois bois precisavam estar na mesma direção e no mesmo compasso, interligados pelo jugo. Se um fosse para um lado ou para o outro, o jugo ia ficar desigual. Daí surge a expressão jugo desigual. O peso de Adão faz isso, meus irmãos. O peso do pecado em nós, ele tenta o tempo todo nos tornar a vida pesada. Aí vem Jesus e fala: tomem sobre você o meu jugo, porque fazendo assim você aprende. Agora, olha que interessante. Aqui está a resposta para a implicação que eu fiz anteriormente. Nós damos essa pausa, descansamos para ficar inerte, vendo a vida passar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou aquela filosofia zeca pagodiniana. Não, não é isso. Não é ficar descansando deitado em berço esplêndido. Por que é que nós devemos descansar, pausar? O Senhor Jesus disse: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Esse é o detalhe, meus irmãos. É por isso que Ele nos dá pausa, para que a gente aprenda. Não é para ficar deitado, mas é para aprender. O que gera descanso, escute bem, o que gera descanso não é descansar, mas é aprender. Amém, meus irmãos?
O que gera descanso para a alma não é ficar deitado, mas é aprender. Aprender o quê? Aprender a palavra. Quem aprende a palavra de Deus tem descanso. Na perspectiva de Jesus, o descanso não é uma inércia, mas é uma escola. Quando a gente aprende, a gente descansa. Isso aqui, irmão, não é uma fé sensitiva, mas é uma fé inteligente. Não é a fé do arrepio, do sentir. É a fé de aprender. Aprender é descansar. Meus irmãos, aprender é descansar. Jesus disse: tome o meu jugo, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí vocês encontram descanso. E aqui tem mais um paradoxo interessante, porque o encontro é para quem atendeu o vinde, ou seja, ir até Ele é estar nele, descansado nele. Nós, irmãos, somos chamados para ir até Jesus, mas também para ficar nele. Isso é relacionamento. Veja, só 17 capítulos depois é que ele vai dizer: portanto, ide e façam discípulos. Mas antes, ele chama os seus discípulos para estarem perto, tanto que eles precisam aprender que Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim: e chamou para si aqueles que quis, e vieram a ele, e nomeou os 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que estivessem poder para curar sobre as enfermidades e expulsar os demônios. Veja, antes de enviar, Jesus chama para que eles fiquem. Tempo de relacionamento, ele chama para ficar. Porque, irmãos, quando aprendemos a estar na pessoa certa, aí nós temos descanso. Se você está na perspectiva de projetar um ano novo em que você terá descanso, eu vou dizer para você: planeje estar em Cristo. Ah, pastor, mas eu estou planejando uma viagem dos sonhos. Que bênção, faça isso, mas esteja em Cristo sempre. Pastor, eu estou planejando ir para o Himalaia, para as montanhas, e me isolar do mundo para ter descanso. Que bom, tire muita foto e mostre aqui para a gente, mas não se esqueça, o verdadeiro descanso é estar em Cristo Jesus. Aprender nele é descansar. Aprender com Jesus é ter descanso. Irmãos, é por isso que o Evangelho é subversivo. Porque se você chegar amanhã, segunda-feira, a última segunda do ano, e entrar no ônibus às 6 da manhã ou às 18 horas, você vai encontrar gente cansada. E se tu perguntar como é que foi o dia, 0 a 10 do dia, qual a nota que você dá? Alguém vai dizer: a maioria é 0. O dia foi cansado, cansativo. O crente é diferente. Por quê? Porque o crente não cansou? Não, o crente cansa também. Acho que o crente é o que mais cansa, porque ele é o que mais trabalha para dar mais testemunho. Mas há uma paz espiritual no coração do crente que é inexplicável, é ou não é? É um descanso que nós não conseguimos explicar para um descrente, a gente só consegue viver. O mundo pode estar caindo ao nosso redor, e ainda que a gente tema, estamos descansados na pessoa de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos nele. E como diz a canção, há um lugar de descanso nele, e esse lugar é no Senhor. Jesus, meus irmãos, é esse lugar de descanso para as nossas almas. Que você faça boas viagens em 2025, que você adquira bens materiais, que você prospere, que o seu negócio avance, mas que você sobretudo esteja no Senhor, porque estando em Cristo Jesus, meus irmãos, nós vamos estar descansados na bendita pessoa de Cristo. Ele então conclui dizendo: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, leveza e suavidade são palavras que o pecado desconhece. Quem vive em pecado vive uma vida pesada e não sabe o que é
suavidade. De modo, meus irmãos, que eu me arrisco a dizer que onde não há leveza, não há evangelho de Jesus. Pode haver religiosidade tóxica, com usos e costumes, mas não o evangelho suave da graça. Me permita, meus irmãos, lhe dizer que onde não há leveza e suavidade, só resta peso e culpa. E no evangelho de Jesus, nós aprendemos a ser leves e viver essa leveza da suavidade e da graça, porque aprendemos que somos perdoados e amados muito mais do que merecíamos. Já parou para pensar que às vezes nós damos um peso maior para as coisas que não deveríamos dar? De modo que às vezes nós somos tão contaminados pelo pecado que o nosso olhar é um olhar de negatividade em tudo. E aí a vida se torna pesada sob todos os aspectos. Meus irmãos, por vezes a vida se torna pesada porque nós estamos acumulando coisas que já era para ter deixado ir embora. E por isso a vida se torna pesada. Quando a gente olha, por exemplo, para a comunhão da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, nós vemos que a igreja primitiva era marcada por comer junto com alegria e singeleza de coração, ou seja, leveza de alma. Meus irmãos, a vida cristã é algo sério, mas de uma seriedade marcada pela leveza e não pelo jugo do peso. Eu me lembro que alguns anos atrás congregava em uma outra denominação, e me lembro quando um irmão, um pastor da igreja, ele falou para mim que não imaginava Jesus sorrindo. Ele falou: não consigo imaginar Jesus rindo. Ele é muito sério, ele é Deus, ele tem mais do que se preocupar. Então não imagino Jesus rindo. Eu falei: pois é, meu irmão, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele nos garantiu alegria estando nele. Meus irmãos, se não for assim, se não for com leveza e singeleza de coração, algo está muito errado com a nossa espiritualidade. E veja, eu não estou dizendo que nós não devemos levar as coisas a sério, não é isso. Eu estou dizendo que mesmo levando a sério, nós não podemos viver uma vida pesada no que diz respeito à nossa espiritualidade. Se o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve, não se contente com algo menor que isso. E a proposta da religiosidade excessiva é que você viva uma vida pautada em costumes humanos, e isso gera cansaço e peso. Mas quando nós estamos com os pés fincados no Evangelho de Jesus, a vida é leve, ainda que pesada. Você entendeu? A vida é leve mesmo quando é pesada. Eu quero, portanto, meus irmãos, caminhar para algumas aplicações finais. E eu pensei muito nessas aplicações, de como eu poderia trazê-las para um contexto de um projeto para o ano novo. E, se possível, anote bem essas aplicações. Se você está planejando um ano melhor, um ano novo, aquelas promessas de fazer dieta que a gente quebra já em fevereiro, por favor, anote essas aplicações. A primeira delas é: redefina as suas prioridades no próximo ano. Redefina as suas prioridades. Valorize o que é eterno em detrimento das coisas que são terrenas. Reflita sobre os seus cansaços. Mais que isso, reflita sobre os pesos que você tem carregado, porque muitos deles podem não ter sido colocados por Deus, mas podem ser resultados do seu coração pecaminoso, com preocupações desnecessárias e expectativas que não glorificam a Deus.
Então, primeiro, redefina as suas prioridades. Faça de Cristo e da sua igreja a prioridade do seu coração. Segundo, meus irmãos, cultive a santa pausa. Reserve momentos para parar, para descansar, para estar na presença de Deus. Não permita que o ativismo, seja ele no trabalho ou religioso, roube de você o que Jesus prometeu para a sua alma: descanso. Terceiro, pratique a leveza do Evangelho. Não deixe que a sua religiosidade seja uma religiosidade pesada. Não queira ser perfeccionista nos mínimos detalhes, mas viva uma fé marcada pela graça, pela simplicidade e pela comunhão uns com os outros. Quarto, aprenda com Cristo. Cristo, meus irmãos, é o nosso modelo correto de viver uma vida pautada na graça. Ele é o nosso modelo, por isso permita que o Senhor Jesus molde a sua vida através dos seus frutos de Espírito. E por fim, uma vez que você recebeu esse descanso, compartilhe esse descanso com outras pessoas. A verdade é, meus irmãos, que muitos ao seu redor também estão cansados e sobrecarregados. Seja você um agente da graça, compartilhe a palavra do Evangelho, ensine para outras pessoas sobre a vida na graça, e certamente você será um agente de Deus, um embaixador do reino, que compartilhará paz e descanso. Amém, meus irmãos? Que nós tenhamos um novo ano na presença de Cristo Jesus, louvando a Ele e descansando em sua presença. Vamos orar?